opa, vamos começar com as análises dessa quarta-feira que, cara, tem muitos jogos para a gente poder analisar, principalmente na Champions League. Aí eu vou analisar cada um desses jogos para vocês. Além disso, nós temos no Brasileirão Cruzeiro e Grêmio, um jogo bem interessante. Nós temos também a Champions AFC, tá? Que é a asiática. Tem esse jogo de Yokohama também, que é bem legal, Yokohama Marinos. E tem o Başakşehir, tá? Então eu vou comentar tudo aqui para vocês, esses jogos. Ao longo do vídeo eu vou estar compartilhando muitas apostas com vocês. E cara, lembra de curtir o vídeo agora, na verdade faz isso agora, tá? Já curte o vídeo, já se inscreve no canal, todos os dias eu estou gravando vídeos analisando os melhores jogos do dia para você, para te ajudar. E no final do vídeo, se você gostar, tá? Você compartilha com 2 amigos, mas só se você gostar, beleza? Outra coisa também muito importante, eu estou disponibilizando gratuitamente um grupo meu de pré-jogo futebol. Lá eu mando todas as minhas bets no pré-jogo, tá? No futebol. E eu estou compartilhando esse grupo de graça por um mês, tá? Vou deixar aqui na descrição passo a passo. Entra agora para fazer parte, obviamente, tá? Porque você vai ter acesso a todas as minhas apostas de pré-jogo, beleza? Vamos agora para a análise aqui da Champions League. Eu já vou começar com esse primeiro jogo que nós teremos, que é o jogo do Estrela Vermelha contra o Stuttgart, tá? Galera, é um jogo que, se fosse na Alemanha, obviamente, eu, sem sombra de dúvidas, mandaria a vitória do Stuttgart, tá? E faria a vitória do Stuttgart no pré-jogo, tá? Se fosse na Alemanha. Como o jogo é fora de casa, o Stuttgart, apesar de ser favorito, não me passa tanta confiança assim jogando fora de casa. É um time que oscilou e oscila durante a temporada, apesar de estar criando muitas oportunidades no setor ofensivo, que está funcionando muito bem. Mas defensivamente, volta e meia, sofre um gol, vacila. Então é um jogo que, pelo fato de ser fora de casa, eu vou estar sim de olho nessa possível vitória do Stuttgart, porém no ao vivo, tá? Eu decidi não fazer no pré-jogo, decidi atuar no ao vivo. Mas tem um mercado também que é bem interessante, que é o mercado de gols. O Estrela Vermelha, obviamente, tem uma média de gols aqui muito alta de 3 gols por jogo, porque aí está se tratando, obviamente, do campeonato sérvio, tá? Mas vamos botar aqui na Champions League, para vocês terem ideia, eles também têm uma média de pelo menos 1 gol por jogo, né? Marcou contra o Benfica, marcou contra o Barcelona. Então, assim, todos os jogos, eles pelo menos marcaram um gol ali dentro de casa. E o Stuttgart também na competição, pelo menos marcou um golzinho jogando fora de casa. Inclusive, um desses gols foi contra o Real Madrid. Então, assim, algo que eu espero para esse confronto é o mercado de gols, tá? Pelo menos o over 1,5 para utilizar em uma dupla é interessante, beleza? E eu utilizei em uma dupla que eu fiz. Então, eu gosto desse over 1,5 e não descarto, tá? Dependendo de como esteja o jogo, eu não descarto esse ambos marcam. Mas eu não fiz no pré-jogo. Mas eu vejo um jogo favorável para gols. O gol no primeiro tempo também é algo que eu estarei de olho no live para pegar uma cotação melhor, além da vitória do Stuttgart, tá? Mas o over 1,5 para mim é a melhor opção nesse confronto. São 2 equipes bem ofensivas, são 2 equipes que precisam do resultado, tá? E também tem uma média muito alta de gols, beleza? O jogo do Sturm Graz contra o Girona foi um jogo também que eu não fiz nenhuma aposta no pré-jogo, tá? Vou deixar para atuar no ao vivo, mas também estarei de olho no mercado de gols. O over 1,5 também é interessante e o gol no primeiro tempo também. Por quê? Porque nós temos 2 times extremamente ofensivos, principalmente o Girona, tá? O Girona é um time que se expõe muito e pelo fato de se expor muito, é um time que acaba tomando muitos gols também, tá? E são 2 times assim que provavelmente vão ficar fora, né, da zona de classificação, mas tá brigando aqui, né? Mas, por exemplo, o Sturm Graz só marcou um gol e tomou 6, né? O saco de pancada não marcou nenhum ponto. E o Girona, cara, marcou 4 gols e tomou 8. Então, assim, é um jogo que eu acredito que vai ser bem movimentado e um jogo bem favorável para gols, com um leve favoritismo do Girona, tá? Mas o mercado de gols é um mercado que eu estarei de olho no ao vivo para buscar uma cotação melhor. Celtic vai enfrentar a equipe do Bruges. Só para a gente dar uma olhada aqui na classificação, tá? O Celtic em 4 jogos venceu 2, empatou 1 e perdeu 1. 9 gols marcados, 9 gols sofridos. O Clube Bruges venceu 2, perdeu 2, 3 gols marcados, 6 gols sofridos, tá? O fato do Celtic jogar dentro de casa coloca ele em um certo favoritismo, obviamente. Mas algo que eu gosto bastante no jogo desses dois é o mercado de gols, tá? Os jogos do Celtic têm sido sempre jogos com gols. Eles marcam e tomam gols, mas principalmente vem marcando bastante. Só que o Clube Bruges também é um time que está com um ataque muito bom, que está com um ataque que tem marcado muitos gols, inclusive marcou até o gol de pênalti contra o Aston Villa, que venceu o Aston Villa, que vinha invicto.
mas é um time que também vem marcando muitos gols. Então, assim, eu gosto de olhar para esse cenário aqui desse jogo, um jogo também aberto, favorável para gols, e eu gosto da opção do ambos marcam. Inclusive, está pagando muito bem os 57. Eu gosto dessa opção por ser dois times bem ofensivos. O Clube Bruges está se mostrando um bom futebol, tá? Tem grande chance de se classificar ali, não entre os 8, obviamente, mas entre as outras equipes. Eu acredito que até vai conseguir essa classificação. E o Celtic também, tá? Então é um jogo equilibradíssimo. É um jogo de duas equipes, dois ataques que funcionam muito bem, mesmo o Clube Bruges jogando fora de casa. E eu acredito que pelo menos um gol ambos os times devam marcar aqui, tá? Por defensivamente também ser equipes bem frágeis, beleza? No jogo do Borussia Dortmund contra o Dinamo Zagreb, devido às lesões do Borussia Dortmund, eu tô atuando, costumo atuar somente no ao vivo nos jogos do Borussia Dortmund nesses últimos confrontos, tá? Mas eu vejo um favoritismo sim pro Borussia, beleza? Só vou esperar a escalação para confirmar, consolidar se eu vou estar a favor dessa possível vitória. Mas de antemão, eu já adianto que eu gosto dessa odds de 1,30 para o empate anula para o Borussia Dortmund. A qualidade técnica do Borussia é bem superior do que o Dinamo Zagreb, mesmo jogando fora de casa. Então, esse empate anula com 1,30 eu gosto bastante, tá? Lembrando que o Borussia tem chances e está buscando a classificação entre os 8. E um adversário da prateleira de baixo, né, que é o Dinamo Zagreb, tá aqui, venceu 2 jogos, empatou 1, perdeu 1. Vem até numa boa colocação, aqui está em zona de classificação, mas o Borussia Dortmund, que é um pote 2, 3, se eu não me engano, mas tem um time consideravelmente melhor, tá? Tem tudo para poder sair com essa vitória. Mas no caso do pré-jogo é bom proteger com empate anula. Mas se for trabalhar no live, aí sim você dá uma olhada nessa possível vitória do Borussia. Vai depender muito, como eu falei, dos jogadores que estiverem escalados. Algo também muito bacana que eu sempre fico de olho nos jogos do Borussia é no mercado de escanteios, tá? O Borussia tem uma média alta de escanteios e geralmente tem mais escanteios do que os seus adversários. Porque, obviamente, e aqui provavelmente porque vai ter a bola, então esse é um ponto bem interessante, e joga com 2 extremos bem abertos. Então, olho nesses escanteios aqui do Borussia Dortmund. Galera, o jogo, só para adiantar aqui para vocês, o jogo do Bolonha contra o Lille e o jogo do Aston Villa contra a Juventus, eu vejo jogos bem equilibrados. E analisando fielmente esses jogos, eu não encontrei nenhuma opção segura e de valor. A Juventus vem oscilando muito, o ataque da Juventus vem vacilando muito na temporada, e o Aston Villa também não vive um bom momento, pelo contrário, vive um momento de queda, né? Então, mas vai jogar dentro de casa e é Champions League. Na Champions League eles estão muito bem, apesar da derrota contra o Clube Bruges no jogo passado, mas foi por conta de uma falha individual. Então eu optei em ficar de fora desse jogo. E Bolonha contra o Lille também, tá? Eu vejo um leve favoritismo para a equipe do Lille, mas o Bolonha também está fazendo um excelente campeonato da Champions League, tá? Se defendendo muito bem, se fechando a casinha e jogando no contra-ataque. Então eu optei em ficar de fora. No caso do PSV contra o Shakhtar, eu não vejo um jogo fácil para o PSV, tá? Mas eu vejo o PSV bem favorito e eu gosto de utilizar essa cotação em alguma dupla, ou dá para você também levar para o ao vivo e esperar uma cotação melhor, pelo menos pagar uns 55, uns 60, mas eu vejo um certo favoritismo do PSV, que tem um elenco qualificado e entrosado, né? Esse time vem desde o ano passado jogando junto, manteve um elenco muito, muito bom, muito entrosado, um elenco que joga bem, jogou bem na Champions League passada, e nessa Champions League também tem tudo para se classificar, tá? Apesar de um início ruim, mas tem tudo para se classificar, está aqui na última posição da classificação, com apenas uma vitória, 2 empates e uma derrota, tá? Mas vai enfrentar um Shakhtar que perdeu 2 jogos, empatou 1 e venceu 1, com apenas 2 gols marcados, tá? Eu vejo um PSV realmente superior dentro de casa, e a defesa do Shakhtar é uma defesa que não é tão boa, apesar de ter segurado o Arsenal, mas eu acredito que é muito mais pelo momento que o Arsenal estava passando, né? Eu acredito que se esse jogo acontecesse novamente, o Arsenal passaria o carro com a volta do Odegaard nesse momento. Antes de falar de Liverpool e Real Madrid, nós temos o Mônaco contra o Benfica. E esse é um jogo também que as duas equipes vêm vivendo um momento bom, tá? Só para mostrar para vocês aqui os últimos jogos do Mônaco, tá? Tivemos um 3-2, 3-1, 1-0 contra o Bolonha, 1-0, perdeu por 1-0 contra o Angers, e aqui o Mônaco perdeu o gol pra caramba. Aí 2-1 contra o Nice, perdeu. 5-1, 0-0 contra o Lille, 2-1 contra o Rennes, 2-2 contra o Dinamo Zagreb e um 2-1 contra o Montpellier.
perceba que a maioria dos jogos do Mônaco são jogos com gols e principalmente são jogos com ambos marcam, né? Faz e toma gols. O Benfica, olhando para o Benfica agora, ganhou pela Copa, né, do Estrela Vermelha por 7-0, 4-1 contra o Porto, perdeu por 1-0 para o Bayern de Munique, 2-1 contra o Farense, 3-0 contra o Santa Clara, 5-0 contra o Rio Ave, perdeu de 3-1 para o Feyenoord, né? 4-0 ganhou do Atlético de Madrid, também são jogos com muitos gols. Obviamente, cara, eu vejo a Liga Portuguesa mais fraca, né? Tipo, você tem ali o Braga, o Sport, o Porto e o Benfica, são times que estão muito bem. Coloca até o Vitória de Guimarães também, que vem jogando bem, mas todos os outros times, velho, são times bem abaixo, né, do Campeonato Português, extremamente baixo mesmo. Na França, eu vejo um equilíbrio melhor. Eu vejo os times melhores. Você tem o Rennes, você tem o Nice, que são times que costumam complicar. O Montpellier, que por mais que esteja mal na temporada, mas é um time que costuma complicar. Né? Você tem o PSG, você tem o Mônaco, você tem o Lille. Cara, você tem o Lens, que também é uma equipe muito boa. Então, assim, eu vejo o campeonato do francês com mais dificuldades nessas equipes mais baixas, de meio de tabela e fim de tabela, do que na Liga de Portugal, tá? Então, assim, o ataque do Benfica vem funcionando muito bem e o ataque do Mônaco também. Só que tem um porém, o Mônaco vem tomando muitos gols nos últimos jogos, vem sofrendo muitos gols, tá? É tanto que se a gente para observar aqui, ó, a média de gols do Mônaco tem uma média de quase 2 gols por jogo, mas tem uma média de 1 gol sofrido por jogo, tá? Uma média de 1 gol sofrido. E o Benfica vem com a média de 3 gols por jogo. Mas é aquilo que eu falei, muito por conta do campeonato português, tá? Por isso que eu gosto muito de olhar para esse cenário de ambos marcam, tá? Para mim também tá pagando muito bem. São duas equipes que vêm marcando muitos gols, são dois ataques que vêm funcionando. E eu não vejo essa defesa do Mônaco forte não, tá? Pelo contrário, eu vejo uma defesa que cede muitos contra-ataques para os times, tá? Principalmente quando ele joga dentro de casa, que costuma propor jogo, atacar. Então gosto desse mercado de gols do ambos marcam. E para finalizar, nós temos o Real Madrid contra o Liverpool em Anfield. E o Real Madrid uma série de desfalques, né? Vinícius Júnior, Rodrigo, os laterais fora, né? O zagueiro fora, Militão fora. Cara, Courtois fora, é muitos desfalques da equipe do Real Madrid. E vai enfrentar o Liverpool no melhor momento, talvez o melhor time do mundo atualmente, ao lado do Barcelona, né? Porque as sensações que o Barcelona passa de jogo é um jogo melhor, uma ofensividade melhor, só que o Liverpool está sendo o time mais consistente, né? É o time que vem marcando muitos gols e é o time que se defende bem e, principalmente, é o time que vence, tá? Cara, é o líder da Champions League, é o líder da Premier League, como eu falei, tá jogando muito bem, né? Vem de uma virada aí absurda, com o Salah destruindo, tá? E o Real Madrid com uma série de desfalques. Em Anfield, os caras são complicados demais de se enfrentar, tá? Essa vitória do Liverpool é algo que eu estaria de olho no ao vivo, mas para pré-jogo eu gosto do empate anula pagando em 40, na minha opinião está pagando muito bem. E o empate ou Liverpool também é uma boa opção para você combinar em uma dupla, tá? Para mim esses dois mercados são excelentes. Vou estar de olho no mercado de gols no ao vivo e também deixei algumas super odds, tá, para vocês. Vou deixar aqui no site da Bet5. Quando você abrir, você vai ver lá a aba do perseguido pelo Green, tá? Nessa aba vai ter algumas apostas que eu recomendo. Uma das apostas que eu estou recomendando para esse jogo é pro Mbappé dar 2 chutes no gol, tá? Desculpa, pro Mbappé dar 2 chutes não. Pro Mbappé dar 1 chute no gol e pro Salah dar 1 chute no gol, tá? São os dois principais jogadores de cada um dos times. E a bola vai se concentrar no Mbappé porque é a principal referência do ataque, principalmente com a saída do Vini Júnior e a saída também do Rodrigo por lesão. Então, para ambos os jogadores dar pelo menos 1 chute no gol é uma opção muito boa. Para o Salah marcar ou dar uma assistência também é algo que eu gosto, tá? E isso é uma aposta que eu tenho feito com regularidade. O Salah vem cumprindo isso com regularidade, dando assistência e também marcando pelo menos o gol. É o principal jogador hoje da Premier League com mais participações em gols, tá? E é um mercado que eu gosto bastante. Galera, jogos complementares aqui que eu quero deixar para vocês. O Yokohama Marinos, tá? Favorito aqui contra o Pohang, um time da Coreia do Sul. Eu gosto da vitória do Yokohama. Para mim é um jogo bem interessante. Cruzeiro e Grêmio é um jogo que eu vou levar para ao vivo, porque eu não sei como é que vai estar o Cruzeiro depois de ter perdido essa final. E o Grêmio também é um time que vem oscilando bastante. Obviamente que eu estarei de olho no mercado de gols, principalmente pelos jogos que o Grêmio vem apresentando, jogos favoráveis demais para gols, tá? E também tem aqui Başakşehir, que é favorito para esse confronto, beleza? Também olho na possível vitória do Başakşehir, por mais que não venha jogando bem
mas vai enfrentar um time bem fraco, bem inferior, tá? São jogos complementares. Espero ter te ajudado aqui, lembrando que compartilha com 2 amigos seus se você gostou desse vídeo e vamos embora.